Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Crer Podcast. Fico muito feliz de recebê-los vocês aqui mais uma vez. E vamos para os avisos rapidinhos para a gente poder falar com essa pessoa especial que está aqui. Lembrando vocês que dia 3 de julho, no domingo, teremos a primeira noite caipira. Cara, vai ser top demais. Prepara, venha caracterizado que vai ter de tudo um pouco. Vai ter comida, vai ter palavra, vai ser top demais, beleza? E no dia 29 a 31 de julho, você de 12 a 17 anos, adolescentes de 12 a 17 anos, o Detox Team tá aí na tela para vocês. Não faça story, faça história. Venha fazer história, ative a sua identidade, beleza? É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos direto, porque tá aqui uma pessoa que eu sou fãzaço, amo de coração. E como sempre, o meu amigo me acompanhando aqui, eu não tô falando de você, Denilson, mas a pessoa que eu sou fã é ela. A tia Lloyd tá aqui, essa pessoa que eu amo demais. Lloyd, seja bem-vinda. Denilson, seja bem-vindos. As honras de falar com ela, Denilson. Show de bola, Jefão. Para nós é um privilégio, né? Mais uma vez, tá aqui e especialmente porque a gente está recebendo a Dona Lloyd e ela é uma pessoa que nos inspira muito, né? A sua história de vida. A gente quer saber um pouco mais dela, né? Por isso que a gente trouxe ela aqui para que ela possa compartilhar conosco um pouquinho daquilo que ela tem aprendido do Senhor durante todos esses anos. Então, Dona Lloyd, muito obrigado, a senhora está aqui conosco, né? E a senhora fica à vontade aí para... Esquece que as câmeras estão ali, né, Jefão? Não, para que a gente é possa livre. ter um bate-papo bem descontraído. Eu vou começar já fazendo uma pergunta aqui, tá? Então, eu quero saber o seguinte. Eu queria que a senhora contasse, na verdade, um pouco de como foi a sua infância. Em que circunstâncias a senhora cresceu, como que era a sua família, para a gente entender um pouco da vida da senhora. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão assistir, mas eu tive uma infância muito boa, nasci numa fazenda, fui mimada, que não pode ser, mas eu cresci assim com muita disciplina, e também os pais cristãos, os avós cristãos e os nossos antecessores cristãos. Eu fui muito privilegiada por Deus de participar desta família. Então, eu sou grata a Deus por tudo que eu passei, porque poucas pessoas têm uma vida assim tão feliz e tão tranquila na infância. Depois veio outros problemas, mas a infância foi ótima. A infância foi boa. A infância foi boa. Então, seu pai, ele é cristão, ele era pastor? Não, ele era membro comum, chegou a ser diácono de igreja, mas não era uma igreja presbiteriana independente. Uhum. Então lá tem diácono, presbítero, não sei se ele chegou a presbítero, mas a diácono eu tenho certeza que sim. E quantos irmãos que a senhora tem? Nós somos 7 irmãos do primeiro casamento, do segundo uma e um adotivo. Certo. E a senhora é a filha mais nova? Penúltima. Penúltima. Por isso tão mimada, então, né? Mimada. Era 6 homens e 2 mulheres. E nessa família que a senhora cresceu, né? A senhora falou que foi uma infância muito feliz. Mas em que momento começou a sua história com o Senhor? Olha, Denilson, é uma coisa assim, por isso que eu sempre alerto as pessoas, a gente estar na igreja, viver a igreja, né, num contexto geral, e fazer tudo como manda o figurino, bonito, feliz. E o meu problema maior é que depois de um tempo eu vi que eu era feliz, cria no Senhor Jesus, tinha uma experiência, mas aos 15 anos, mais ou menos, que realmente eu fui ter convicção da minha salvação. Foi daí que mensagem mais de salvação não me tocava mais, mas antes me tocava. E no dia que eu tive essa experiência, foi numa igreja batista, com o pastor Ernesto Onini também, que foi um avivalista,
né? Na época ele era um avivalista, morreu com 100 e poucos anos. Então eu falo que ele é um dos meus pais na fé, o Enéas Tonini. E quando ele terminou a mensagem, aquele ritual, né? De levantar as mãos, quem aceitava Jesus, quem se rendia a Jesus, eu fiz todo aquele ritual. E aí, na hora que mandaram entrar para um quarto lá, né, para poder um cômodo lá, para anotar o nome e tudo, quando eu fui para entrar, os irmãos da própria localidade lá, né, falaram, mas para que você está vindo? Você já é uma convertida. Aí eu falei, mas eu quero fazer todo o trâmite, né, legal da salvação. Todo o ritual todo ali. ritual. E aí eu fui, né, fiz. E realmente, depois daquele dia, nunca mais eu tive dúvidas, né, da minha conversão, da minha salvação. E com essa idade eu já liderava moços. Eu era 15 anos, 14, 15 anos, eu estava liderando moço de faculdade na igreja. Eu ia perguntar para a senhora com relação a senhora se converteu com 15 anos ali, e depois disso nunca mais abandonou. Então seguiu Não, direto. Ou teve alguma vontade de sair não, fora? nunca. Então, Antes mesmo dos 15 anos, eu nunca quis sair, né, do nunca. Então a projeto. experiência igreja ela foi direta. A senhora não teve, Direto. nunca teve nem quis ter a experiência do mundo ali, não. Na época não se chamava jovens, né? Era mocidade. Mocidade. Tinha até os motos, né? Assim, motos é um versículo que cada ano a gente escolhia para ser o tema da mocidade, né? Mas foi muito boa a minha experiência. Depois eu fui a primeira da família a passar por avivamento espiritual, receber batismo no Espírito. Como eu tenho na minha família vários pastores, quando viu que eles estavam vendo, né, que eu estava entrando no avivamento, eles começaram a querer me tirar de ideia, dizer isso é onda, né, passa. E eu falei não, mas eu tô firme, né? Aí puseram um primo, pastor, que eles sabiam que eu gostava demais dele, para poder falar comigo, né? Tirar da ideia, né? Aí ele foi, conversou comigo, nada. Aí um dia eu andando com meu pai na fazenda, ele tocou no assunto, e aí ele falou comigo, né? Eu falei, ó pai, eu estou sentindo muito bem, estou feliz, é isso que Deus tem para mim. E aí argumentei para ele, né? Aí ele virou assim, minha filha, você está feliz? Eu falei, estou. Ele falou, então continua. Muito bom. E nesse avivamento, né? Qual foi assim a primeira experiência marcante com o Espírito Santo que a senhora se lembra? Denilson, como eu era de uma família evangélica mais tradicional, eles achavam que avivamento era só emoção, entendeu? Tá. Uhum. E aí eu falei, como que eu vou ser batizada no Espírito Santo e esse povo vai crer no batismo, né? Aí um dia eu estava na minha igreja lá, né, na minha localidade, e um irmão ministrou sobre batismo. E eu não era fã. Esses dias mesmo eu falei na reunião que eu não era fã dele, sabe? Era muito do filho, nós éramos muito amigos, tal. Mas aí ele chamou, né? Quem quer o batismo no Espírito Santo vai lá na frente. E aí eu indo para frente, eu orei ao Senhor o seguinte: Senhor, eu não quero um batismo no Espírito Santo com gritaria, pular, sabe essas coisas que eram uma manifestação que minha família repudiava, né? Mas eu quero ser batizado no Espírito Santo. Aí cheguei, ajoelhei lá na frente com alguns irmãos e aí ele falou o seguinte: agora quem crê vai ser batizado. E aí veio uma irmã que inclusive já faleceu, cantou no meu casamento e veio impor as mãos sobre mim. E aí quando ela impôs as mãos sobre mim, ela só falou para mim o seguinte: fala a língua que Deus colocou na sua boca. E eu comecei a falar, só eu e ela, nós vimos, ela viu, né, ela testificou que eu fui batizada no Espírito Santo. Aí não teve como a família contestar também, né? E também não teve quem voltar atrás, né? Tá certo. E nessa época a senhora tinha que idade? Aí eu já estava com uns 19 anos. 19? 18 para 19 anos.
E nessa época a senhora já tinha um compromisso com a irmã Irani? Não. Não? Acho que nem queria ainda, hein? Não. Não. Olha, Eu acho que deu ruim, hein? Deu ruim. Deu ruim nessa época aí, hein? não, antes não. Eu estava hoje pensando, né? Eu tenho uma família que eu amo muito e que foi, de uma certa forma, foi a minha segunda família, porque o meu pai arrumou essa namorada que foi esposa dele até morrer, né? Saiu de casa e ficou com ela. Então, os pais de um rapaz da igreja, um presbítero da igreja, eles foram minha família. E aí eu tive um relacionamento, mas eu sempre falo, se falar agora o pessoal fala, é mentira, não existe relacionamento assim. Mas um relacionamento tão puro, que depois eu comecei a observar que Deus tinha colocado aquela família, aquele moço da igreja, para me guardar. Entendeu? Porque eu acho que eu ia sofrer um baque muito grande com a perda do meu pai. Entendeu? Então, eu sempre falo que essa família, para mim, é a minha segunda família, né? No sentido, assim, de proteção, de amor, sabe? Eu tinha... Toda a vida, até hoje, eu tenho um relacionamento com eles, né? Muito forte o relacionamento. Mas não era o propósito de Deus, esse relacionamento. O que aconteceu que um dia eu estava aqui em casa lendo a Bíblia e o irmão Manuel Domingos até. Vocês lembram dele? Sim, lembro. Ele olhava para mim, sabe, lá em casa. Olhava para mim, quando eu olhava para ele, tirava o olho. Olhava para mim, tirava o olho. Aí, quando uma hora lá, nós dois, o olhar dele cruzou com o meu. Aí ele virou e falou assim: minha irmã, a senhora perdeu muito tempo com o namoro, né? Aí eu, muito moleca, virei: perde. Aí ele falou: não perdeu. Seria um excelente casamento. Só que o que o Senhor tinha para você não era o que tinha para ele. E realmente não é. Sabe, assim, a vida dele agora é completamente... É um cristão, é de família cristã, tem muitos pastores na família também, mas não era o meu, né? E eu, desde pequena, Denilson, eu orava o seguinte: Senhor, eu não quero um homem segundo o meu coração. Eu quero um homem segundo o coração do Senhor. E o Irani apareceu. E aí, essa moça que até ela depois me impôs as mãos para o batismo, ela veio fazer propaganda do Irani para mim. Eu conhecia. E eu olhei assim e falei: não, tal, né? Aí ela falou: olha, se ele falar com você, você é bem-aventurada. Então, aí depois o Irani também, quando veio falar comigo, não falou se eu queria namorar com ele, já foi pondo as normas, assim, você está disposta a passar por todas as dificuldades, a falta de espiritualidade dos irmãos. Eu falei, não respondi, e ele achou que eu já era namorada dele, né? Que ele fala que não é namorado, já era um compromisso, e realmente foi um compromisso, né, para casamento. E Deus tem nos abençoado, né? E isso foi com quantos anos? Quando vocês se conheceram? É mais ou menos nessa faixa, assim, porque foi o seguinte: o Irani, ele participava do movimento Jovens Livres, Sim, de recuperação. Uhum. E eu fui convidada também para participar depois, mas aí eu acho que eu já conhecia o Irani, a participar do movimento Jovens Livres, de, né, recuperação de viciados. Mas eles não deixavam eu entrar lá na casa, não, sabe? As moças mais novas, eles não deixavam. A gente trabalhava isso, que é esse que eu falei que quando eu estava vindo de São Paulo, o profeta falou comigo, né? Sobre nossa missão. E aí depois a gente foi ficando, a gente foi encontrando na reunião do Movimento Jovens Livres, e um dia ele me pediu para dar uma volta, né? Um quarteirão. Mão sorvete? Não, no quarteirão só. Tá. Toda a vida foi ponderado. Aí ele só perguntou essa frase que eu falei com vocês, né? Essa conversa que ele teve, se eu estava disposta a enfrentar não a espiritualidade, mas a carnalidade dos irmãos. E aí nós... Mas assim, para mim entender, né? Por que essa preocupação dele, assim, nessa pergunta?
Eu não sei, porque eu vivi numa igreja, numa localidade, e ele na outra, mas era a mesma, só que em locais diferentes. Mas ele sempre foi, parece que meio metódico, né, nessas coisas assim, meio. Ah, Eu tá. não sei, assim, com medo de às vezes da conversa, não sei, né? A gente estava reunindo todo final de semana no movimento e era tarde da noite. Mas era uma norma desse grupo, o moço nem, não ia sozinho levar as moças em casa e nem deixava as moças irem só, né, para casa. E como que a senhora, assim, a senhora disse que a princípio não queria. É, porque eu não, sabe que no fundo, gente, eu pensava, uma vez eu lembro de pensar assim, por que que minha família não é católica que eu quero ser freira? Entendeu? Tá, mas vamos Mas é assim. porque eu acho que Deus está me chamando para a obra Entendi. dele, né? Mas, Mas eu comecei a perceber logo que o Senhor sim. estava direcionando. Então, mas é isso que eu Uhum. queria entender. Como que a senhora percebeu isso? Teve alguma palavra nesse sentido que foi trazida para a senhora ou foi assim, algo íntimo? A senhora era Coração. nova, né? Entre É, aspas, mas então. é aquilo que desde pequenininha eu não orava pedindo. Eu lembro que parece que com 7 anos eu já falava, Senhor, eu não quero um homem segundo os meus olhos, mas segundo os olhos do Senhor. Entendi. Entendeu? Então, Sim, quando ele apareceu, bateu, sim. né? Inclusive, assim, é, o moço, né? Ele teve um retorno e tudo. Eu já estava noiva do Irani. Eu falei, olha, foi muito bom, mas passou, acabou. Tchau, obrigado. E Mas aí, a é senhora isso. viu ali que era, como se diz, era um propósito de Deus, era plano de Deus, Uhum. e aí, bola pra frente. É, porque como é que Deus ia fazer completar o propósito, realizar o propósito dele se não fosse Lloyd e Irani juntos? Certo, Exatamente. exatamente. Como que estaríamos aqui hoje, Não, não né? tem como, né? Mas assim, vamos lá. Voltando para essa história, porque faz parte. Mas nessa época, a senhora já tinha se formado, ele também já tinha se formado, vocês estavam estudando. Como que era a vida de Eu vocês? conheci o Irani, ele estava no 3º ano de medicina. E eu estava iniciando enfermagem. Certo. Entendeu? E aí, como a enfermagem naquela época era só 3 anos, eu terminei enfermagem primeiro do que ele terminou medicina. Então, nós casamos em 75 e ele formou no final de 75. É, final. Porque En- geralmente era dezembro, janeiro, as Então, formaturas. Uhum. então, quando vocês se casaram, ele trabalhava na Polícia Federal Já ainda. estava no, Ah, Polícia tá. Federal e ele foi também, ele não falou, mas ele foi médico tenente da Polícia Militar de Ah, Goiás, passou em primeiro lugar. Assim, para vir para cá, gente, foi o propósito e o plano de Deus. é isso que eu queria Entendeu? entender, assim, Porque, por porque. exemplo, Denilson, eu tinha o meu cargo, Certo. nós tínhamos a melhor casa que nós construímos na rua lá, T39 Ala, em Goiânia. Nós não viemos fazer dinheiro aqui, entendeu? Você já tinha uma vida estruturada lá. Ele tinha o carro dele, eu tinha um carro, não era carro do ano, mas cada um tinha seu carro, sabe? Uma Sim. casa muito boa, tá lá em pé até hoje, na T39A lá do Setor Bueno. Uhum. Estabilizados. Estabilizados, ele ganhando, eu também ganhando, sabe? Mas um dia, eu até falo sempre nessa pessoa. Aí um dia o Irani não queria vir para o interior, de jeito nenhum, nem para cá, muito menos para cá, né? Nem para o interior de Goiás. Ele queria ficar na capital. Ele fez tudo para ficar na capital. Mas aí ele, o Confúcio, eles são colegas de turma. E aí o Confúcio veio, eles formaram num dia, no outro dia o Confúcio veio para Rondônia. Nem pegou o diploma. Por isso eu acho que saiu uma conversa que o Confúcio não era formado. Quem era formado em medicina era a Alice, mas é porque a Alice era um ano antes do Confúcio. Sim. Então, o Confúcio veio e tinha uns casos muito interessantes para fazer, né? Cirurgias. E o Irani já era cirurgião. Aí ele foi em Goiânia procurando outra pessoa e o Irani falou, não sei onde está o fulano, tudo. Aí morreu o assunto. Aí, mas antes do Confúcio voltar para Rondônia, eles tiveram, não sei se foi no mesmo dia, um contato. Ele convidou o Irani.
E aí foi onde eu creio que a mão. Eu só falo do Confúcio nessa hora porque eu sei que foi Deus que usou ele para trazer, para fazer a obra dele aqui. Aí o Confúcio chamou o Irani para vir aqui fazer 3 cirurgias. E ainda falou para o Irani o seguinte: se você fizer a cirurgia, eu vou ter um nome na cidade. Quer dizer, ele usa o trabalho do Irani para ter o nome dele. E aí Irani veio. Por isso que o Irani falou que veio em março. Quando eu li hoje, eu falei assim: quando eu falar que eu vim em setembro, os irmãos não vão entender porque eu vim em setembro. Né? Ele veio para fazer a cirurgia. Ele veio para fazer, ficou, não sei se foi 3 meses ou menos aqui. Voltou para Goiânia, fez anestesia, que não tinha como, né, operar sem um anestesista, então ele fazia anestesia. Eu entrava no campo, sabe, como anestesista, auxiliar de anestesia. E fez anestesia geral, peridural, hack, tanto que por muito tempo aqui em Ariquemes só fazia peridural Irani, né, anestesia. E veio, continuou, aí em junho ou julho eu vim conhecer a cidade. E aí em setembro ele e a Patrícia foi embora para cá. Lá, então, em Goiânia, a Patrícia já era nascida. A Patrícia veio para cá com 2 anos e 7 meses. Então, eles tinham tudo estruturado lá. Tudo lá. E então, tipo assim, não abandonou, mas largou tudo para vir para cá. Uhum. E desde o início, então, a senhora já tinha essa convicção que era plano de Deus. Era. A senhora só aceitou e veio. Só aceitei. E é tanto que era plano de Deus, gente, porque eu gosto de coisa começando, sabe? Sim. E Ariquemes vindo era... de Porto Velho, aquela mata, sabe? Assim, eu achei a coisa mais linda aquela mata. Não sei o que eu achei de tão bonito nessa. Eu não sei qual. Mata para um lado. Mata para um lado, mata para outro. A Patrícia nunca tinha conhecido barro, né? Malária na alta. É barro, né? Como é que fala? Não? Lama. Lama. Aí, quando nós estávamos vindo de Porto Velho, era 8 horas de ônibus. Pertinho. Aí, quando nós estávamos vindo, bom. não sei se era de ônibus ou estávamos de carro, não lembro bem, porque o Irani já havia comprado um carro aqui. Quando ela viu aquilo, ela falou assim: mãe, muito cocô. Para ela, a lama era o cocô. Então, isso me marcou também, né? Eu falei assim: vamos lá, né? E a Jamaria aqui, gente, era tora no meio. Assim, um dia o carro ficou parado no barro ali na Jamaria. Atolou. Mas eu tava gostando. Mas assim, essa parte do Confúcio aí é algo que foi algo natural, né? Do ponto de vista natural. Mas do ponto de vista espiritual, vocês já tinham um direcionamento de Deus? Já existia alguma palavra nesse sentido para vocês? Já existia uma confirmação? Como que foi isso? Olha, o Irani, antes do Confúcio falar com ele, tinha uma senhora aqui na cidade que fazia tratamento de câncer. Até hoje eu não tenho notícia se essa senhora morreu. Mas ela estava tratando de câncer e o Irani estava fazendo um internato lá, né? Uhum. Passando pelo Hospital de Câncer em Goiânia. E quando ele perguntou, ele conta muito isso. Aí ela virou assim, ele perguntou: de onde que a senhora é? Ela: Ariquemes, e puxou bem assim, sabe? Aí, por que o senhor não vai para lá? Ele até disse que riu dentro dele, né? Que ele não pensava vir para o interior, né? De jeito nenhum. E aí, menino, passou-se, ele nunca tirou esse nome da cabeça. O nome de Ariquemes da cabeça. E o Confúcio vai e traz. Deus usa o Confúcio para trazer. Mas eu só falo essa parte porque eu sei que foi o propósito e plano de Deus. Para cumprir aquele propósito, né, que Deus tinha e que foi dito em São Paulo, foi dito dentro do ônibus, para mim, né? E aí vocês chegam em Ariquemes está no começo de tudo, lama, atoleiro e tudo mais, e vocês já se instalam no mesmo lugar onde o hospital já estava, ou ainda não? Tem uma rua Como que foi ali... construir esse império aqui que vocês têm hoje? Assim, o império que eu digo assim, com respeito, porque vocês venceram na vida, e é lindo de ver a história de vocês. Então, assim, como que foi lidar com todas essas barreiras que a Ariquemes foi proporcionando? Sei. Quando nós chegamos aqui, não tinha casa direito para morar.
Aí eu não sei, parece que o Irani comprou uma lá perto daquele posto de gasolina lá na Vila Velha. Sim. Quando eu cheguei lá, olhei. Ai, meu Deus. Deixar uma casa de granito, de tudo, sabe? Muito boa a Asfalto. casa, asfalto. Aí nós morávamos, Jefferson, ali naquela rua aqui, onde é a antiga Sucam. Você já conhece Sim, aquela? sim, aqui Uma no. casinha lá embaixo, de madeira. Uhum. Tão boa que um dia, né, no médico que veio trabalhar com a gente, nós estávamos dormindo, e ele, ai, que galo que não cala. Aí o Irani virou e falou assim: o galo tá lá fora. Que galo tá lá fora? Tá aqui dentro. A porta O estava galo tá dentro de fechada. casa. O galo, né? E a porta fechada, o galo conseguiu entrar para dormir Nossa. na casa de madeira, para você ver a situação. Vaso sanitário, tinha um que era de jogar água. E chuveiro era aqueles grandão de alumínio, nada de. Tipo duchona mesmo. Não, que Básico. punha água aqui, Ah, suspendia. sim. Não, menino, foi. Bem Tem que precário ser chamado mesmo. de Deus mesmo para poder amar o negócio. A missão, A hein? água, eu pegava água nos vizinhos. E um dia eu falei: o quê? Tem uma cisterna aqui, eu vou ver o que eu posso fazer. Pois eu fui tirando água até que tirei sapo morto, não sei o quê, e fui jogando para limpar a cisterna. Por isso, quando as outras mulheres de médico apareciam aqui, né, ficava reclamando, eu falei: eu não tenho dó de vocês em nada. Vocês já pegaram apartamento, que a gente já tinha uns apartamentos aí, né? Vocês já têm uma cidade mais estruturada? Eu não peguei nada. E estou aqui. É incrível. E, dona Lloyd, isso foi em 78, né? 8. Tá. O doutor Ani contou aqui de um período que ficou 10 anos sem 78 até 88, né? Nesse tempo, como que foi para a senhora esse tempo desses 10 anos que ele fala que foi praticamente assim perdido, né? Ele não queria, né, se Envolver Assumir, com envolver. se igrejas envolver com igreja. denominacionais. Isso. Né? Eu, por causa das crianças e por causa de mim mesma, eu sentia falta. Então, eu frequentava a igreja com as crianças. Né? Mas a gente ajudava mais o pastor do que o pastor ajudava a gente. Espiritualmente falando, sabe? Não é? Mas eu ia com as crianças para a reunião da igreja, né? E participei com as crianças, participava das atividades da igreja. Qual igreja que era? Presbiteriana mesmo? Essa aqui do Brasil, aqui na Canaã. Na Canaã, Presbiteriana do Brasil. Ah, tá. É nessa aí mesmo que a gente frequentava. Mas foi bom, sabe? Eu acho que toda experiência é válida para gente. Lá em Goiânia mesmo, antes de vir para cá, eu ia na Batista mais perto de casa, ia a igreja que ficava mais fácil para mim, né? Com a Patrícia, tudo Então, assim. se a gente for analisar, foram 10 anos que, tipo, o irmão, ele abre mão de não estar ali, ele não queria se envolver. E a gente, então, coloca aquele versículo, né, que a mulher sabe, ela edifica a casa. Então, a senhora ali foi a mulher sabe, a senhora não deixou de ir, às vezes ele não ia com a senhora, Não. e a senhora nunca deixou. Então, foram 10 anos que a senhora edificou até que ele entendesse e... Porque senão eu ia me entregar também. Não que ele ficou afastado de Deus, mas Sim. os padrões que ele estava assim muito. Eu creio que, como crente novo, né, vocês viram que ele converteu já com 19 anos, Sim. ele falou. Ele estava muito decepcionado, como nós estávamos falando sobre esse problema de relacionamento. O meu pastor, que era meu pastor, foi pastor dele e era muito rigoroso, muito cheio de coisa. Ele fala muito religioso, né? Não sei. Mas eu nunca abri mão, sabe, de estar com os irmãos. Em comunhão, em né? comunhão, porque a gente tem que ter. Eu acho que tudo isso fez a gente amadurecer, crescer na fé. Eu falo que aqui foi um local onde o filho chora e a mãe não escuta. Minha mãe faleceu sem saber de muita coisa que me machucou, me feriu, sabe? Porque eu não abri o bico para ninguém. Só eu e o Senhor mesmo. Né? Não podia contar nem com o pastor. Mas foi muito gratificante para mim. Por isso eu acho que a gente
Tem hora que os outros pensam que eu sou até besta, sabe? Mas eu não tenho condição. Se você falar uma coisa boa para mim, eu guardo aquela coisa boa. Se falou uma coisa mal, depois eu falo assim, nem sei o que o Jefferson. Não falei nada, não. Não, mas eu tô falando assim, tô dando um Tô exemplo, né? brincando. Eu faço, você sabe, assim, Denilson, eu assim não vai edificar, então vou apagar, né? Cada pessoa tem, eu creio o seguinte, que cada pessoa age de um jeito com a gente, ou na sociedade, porque se a gente for estudar, a gente até chora Sim. o passado de uma pessoa. Então, Deus tem me colocado nessa posição. E aí vocês chegam de Goiânia, Irani, um médico recém-formado, Uhum. é uma cidade em construção e, querendo ou não, assim, foi uma barra que ela teve que segurar. Como foi ter que lidar com essa questão profissional? A parte espiritual a gente até conversou, a senhora se manteve buscando, mas e a questão profissional? Porque eu gosto de citar aquela passagem, né? Aquele ditado, que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Como que foi a senhora estar ali? A senhora esteve sempre junto com ele para poder vocês crescerem junto? Ou meio que a senhora se abdicou para cuidar das crianças, vamos dizer assim? Não, eu fui enfermeira do hospital. Uhum. Depois, quando abriu o hospital do governo, eles precisavam de uma enfermeira. Eu sou o museu, né? Sou a primeira enfermeira da cidade. E eu trabalhei no governo. Depois a Ineide, mãe do Herbert, como enfermeira, chegou, assumiu, né, o meu lugar. E eu falei, eu vou trabalhar no governo, porque mulher com marido não funciona. Eu falei para ele um dia. Ah, mas o que acontece no hospital, acontece. Aqui em casa, outra coisa, eu falei, não, se você não fala alguma coisa que me chateia lá no hospital, vai chegar em casa, vai receber uma mulher. Não tem como separar as duas coisas, Lógico. né? Aí eu falei, eu vou trabalhar fora. E aí eu fui, né? Foi bom porque eu trabalhei aqui até completar meu tempo de aposentadoria, né? Para aposentar. Estou aposentado, mas, ixi, eu fui parabenizada pelo secretário de saúde da época, porque ele perdeu a esposa porque veio para Rondônia, a esposa não quis ficar, sabe? E eu, né, aqui assumindo tudo. E aí foi um período muito bom para gente. Algumas mulheres aí da enfermagem, minhas filhas na fé. Sim. Alguns pacientes partiram, mas partiram no Senhor por causa da minha pessoa, né? Inclusive, tem uma coisa. Quando eu era adolescente, eu queria ser missionária naquela época na África, mas não fui. Aí esse irmão que falou do namoro também, ele falou, eu falei assim, eu não sei o que ele fez, ele falou, eu falei assim, irmão, meu sonho era ser missionária na África. Por isso que eu pensava, nem casar não ia fazer questão, né? Aí, mas não fui. Ele falou assim, não, como a senhora não foi por rebeldia, o senhor falou o seguinte, fez o seguinte, eu vou colocar ela lá em Rondônia, no hospital, para ganhar dinheiro e ser minha missionária Fazer lá. missão do mesmo jeito. E tenho várias enfermeiras, né, auxiliares, técnicas de enfermagem que Muitas sementinhas lançadas em Ariquemes. Graças a Deus. E aí a gente dá esse pulo meio ali. 88, quando o irmão Irani vê a necessidade de criar um ambiente, ele contou pra gente aqui que não queria o envolver, mas aí ele vê a necessidade de criar o ambiente, que aí começa o abrigo cristão. E para a senhora, como que foi assim, a senhora criada dentro de uma igreja denominacional, mas sabendo que casou com ele que não queria essa mesma visão, e ele vai, entre aspas, abrir uma igreja. Como que foi receber essa notícia? Não, até não foi abrir igreja. O problema é que, sabe que uma pessoa que eu amo agora em memória, né, é o irmão Adonias. E o irmão Adonias, ele pagou um preço muito alto pra gente. Sim. Por nós. Né, assim, a vida de igreja, essas coisas todas, ele saía de Jaru, coitado, vinha, voltava, aquele sacrifício. Mas, como eu era de uma família tradicional, saía, parece que é mais fácil, mas não é, gente. Aceitar uma visão de igreja primitiva
é muito mais fácil para quem entra na igreja. Sim. Se bem que aqui eu acho que estava precisando de clarear mais essa visão, sabe? Dar mais ênfase à visão da igreja primitiva. Tem muitas coisas dentro da igreja primitiva, mas tem outras coisas que parece que falha. Assim, com o crescimento da igreja, está faltando alguma coisa mais. Então, eu falava assim, eu não entendia. Assim, eu não entendo. Ficava pensando assim, eu não entendo. Aí, um dia o irmão Adonias chegou em casa. E eu não, o Irani estava na casa da Ineide, que é a minha área de serviço. Uhum. Sabe, a casa da Ineide foi a minha área, agora é a minha área de serviço. Aí eu cheguei lá e falei para ele o seguinte: vai lá em casa que o seu pastor chegou. Aí ele foi, né? Mas depois o irmão teve um relacionamento tão profundo comigo que até falar na igreja lá eu falava. Por quê? Por causa da sinceridade, eu creio, do meu coração, sabe, Denilson, de saber que quando eu tenho uma dificuldade, eu falo, eu estou com essa dificuldade. Se eu tiver dificuldade com você, eu digo, eu estou com dificuldade com você. Vão chegar no ponto único, Resolver, né? Resolver. E aí eu entrei de cabeça, né? Tinha o pastor Casturino, que também era presbiteriano e tinha dificuldade na visão. Aí inclusive ele morreu quando eu coloquei um apelido nele, eu chamava ele de Patinho Feio. Porque nós dois éramos os dois patinhos feios dentro da igreja, entendeu? Que ele chegou a frequentar o pai da Kézia, né? Pai da Kézia. Então eu falo patinho feio. O dia que ele chegou lá em casa e falou para mim o seguinte: irmã, Deus falou que o meu tempo, Casturino, meu tempo acabou. Aí eu falei, não, patinho feio, não morre não, que eu vou chorar demais. Gente, o que eu chorei com a morte do Casturino, que uma pessoa chegou para mim e perguntou assim, olha, é a viúva? Eu falei, não, a viúva é essa daqui. Meu Deus, era assim, um amor muito grande que eu tinha por ele, né? Sim. E pela dificuldade, que eu entendia a dificuldade dele de receber uma visão de igreja, sabe? Mas por que a senhora acha que existe essa dificuldade de receber a visão da igreja primitiva? E a senhora disse que também falta a gente evoluir um pouco mais, né? Igreja em Eric James. Então, o que seria essa dificuldade e o que falta, a senhora acredita, na sua concepção? Eu sei. Não, é porque, sabe, a gente como... O que é você ficar estudando a Bíblia, vendo que no Atos acontecia isso, mas falar que aquilo foi só para o passado... os dons espirituais, estou falando os dons. Sim. E aquele partir do pão. Eu não sei, sabe, Denilson, faltava para mim clarear, porque essa visão é revelação. E essa revelação eu não estava tendo de que era uma igreja. A igreja em si aqui, eu falo assim, não que não está caminhando na visão. O problema é que precisava enfatizar mais a visão. Para os mais novos aprenderem, sabe? Porque tem tantos livros bons, né? Igreja, Biotimania. Seria mais ou menos assim, a visão que talvez ela quer passar é que não é só estar ali, precisa se aprofundar, precisa se ter o batismo, tem que querer correr atrás de avivamento. Então não é só estar indo para os cultos, estar fazendo, precisa... mostrar para eles, né? É um envolvimento, a necessidade. Porque eu falo assim, o pessoal fala que vigília, sexta-feira, hoje, sim, das 7h30 às 9h. Para mim, isso não é vigília. Entendeu? Mas também eu não vou falar assim, vão fazer as vigílias de antigamente. Sim. Por quê? Porque quando eu estava na liderança da mocidade, sempre eu estive lá em Goiânia, as nossas vigílias iam das 7h às 7h. E ia embora para casa, Denilson, porque o pastor falava, vai porque às 9h tem escola bíblica. Se não... Entendeu? Não ia. Talvez foi pelo nível de avivamento que a gente ainda estava vivendo, né? Sim. Assim, aquilo proporcionava a gente. E eu creio, agora eu vou falar uma coisa que eu tenho uma visão de Deus. Creio que é de Deus que eu nunca esqueci. Há muitos anos Deus me deu uma visão, como se eu estivesse lá no abrigo, olhando para o muro à esquerda,
mas me mostrava aquela área todinha dura de jovens, entendeu? E era quase que impossível se movimentar de tantos jovens. Talvez para mostrar que vai ser um movimento grande. E talvez vocês estão iniciando agora. E eu falei assim, talvez eu não vou ver, mas vocês vão ver. Amém. Esse mover. Basta que os jovens sejam inflamados pelo Espírito. E essa ela falou sobre as vigílias e o aprofundamento. E é muito real, porque hoje a gente às vezes até marca, nós temos um momento de intimidade todas as sextas, praticamente todas as sextas. E às vezes faz num horário, tem a vigília que é até as 9h30, aí o pessoal, não tem como ir porque tem a faculdade, a gente faz ela já mais tarde para poder perdurar ali, mas só que aí alguns já não querem ir, que é o famoso mimimi, nunca dá certo. E aí quando passa da meia-noite e tal, não tem que ir embora porque tô cansado e tudo mais. Bem, a gente tem os afazeres, mas assim, você vê que nunca a pessoa quer continuar, e falta essa essência já falou, da igreja primitiva. Ir a fundo, vai até 2, 3, 4, 5 horas da manhã, deixa o Espírito conduzir. Porque o descanso ele vai vir, não é por nós. O Espírito Santo vai renovar as nossas forças. Dona Lloyd. Então vocês ficam gravados aí, gente. Deus me deu uma visão de lá cheia, aquela área todinha, cheia amém. de gente. É responsabilidade de vocês. Mas a senhora vai ver isso, a senhora vai acontecer. Nós cremos nisso, né? A senhora vai ver muitos anos ainda, né? Ixi, Cirani vai viver mais de 100? Uns 200 aí tá Será? bom. Vai sim. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Eu perguntei isso pro irmão Urani e ele deu uma resposta que eu até fiquei meio assim na hora, dei risada, assustei. Mas vou fazer a mesma pergunta. Quem são as pessoas que influenciaram a senhora e que influenciam até hoje? Primeiro, né, aquele que nos deu a salvação. Mas minha avó paterna. Olha, gente, você sabe o que é uma pessoa viver o evangelho, mas não falar para você? Mas você ter como referência espiritual? Por quê? Eu ia passear na casa dela, porque assim, a gente ou morava com ela ou com a minha mãe, por causa da fazenda, então elas davam uma revezada, né? Mas toda noite a gente estava no nosso quarto, eu estava no quarto dormindo e o quarto dela ao lado. Ela orava pelos netos todinhos. Acho que isso é que me chamou a atenção, sabe? É por isso que eu falo que ela é uma das minhas mães na fé. Ela orava e para ela estava orando em silêncio, mas o silêncio dela você ouvia, sabe? Sim. O tom dela, assim, de orar. Ela, o seu Shed, que eu vou falar o porquê, que eu falei, né, no início aí, que ele, para mim, ele é um dos homens mais santos que eu já vi, convivi. E a própria filha, para uma filha falar isso, Denilson, é porque realmente é. Ela falou assim: eu sei que o meu pai peca porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas eu ver um pecado do meu pai, e se eu ouvir ela falando. Forte, né? E tem mais alguns, mas esses eu acho que são os que me marcam. Marcam um pouco. É minha avó, o seu Shed e outros homens de Deus que. Eu aproveitar o gancho do Denilson, que ele falou de uma pergunta que foi feita. Eu também fiz uma pergunta, até dei o spoiler ali, sobre as pessoas. Mesma situação. A gente tem uma pessoa que sabe conversar, tem muito carinho, tem muito amor, veio aqui, tá com a gente aqui, conversando, tem muito a ensinar. Mas por que... Eu vou fazer a mesma pergunta. Por que as pessoas têm medo ou temor de chegar, perguntar, conversar, se aconselhar com a senhora? O que seria esse? Que medo que esse povo tem? Será que tem tanto medo assim? Mas eu acho que tem, sim. Tem uma irmã, que ela foi lá em casa, não sei se foi falar mal do marido, ou o que foi, não sei. Eu só sei que ela falou que nunca mais ela ia me procurar para abordar o assunto que ela abordou, porque ela pensou que eu ia dar todo o apoio para ela.
E eu não tô para dar apoio, eu tô para saber direcionar as pessoas. Então, Sim. ela falou para mim mesmo, lá, eu não te procuro mais não, a gente vai para banheiro, que a gente ganha porretada. E às vezes as pessoas acabam deixando de ter uma experiência, de aprender mais, com um certo medo. E eu faço até aquela brincadeira, né? As pessoas têm medo de chegar e tem medo de falar com o Irani, ou tem medo do Irani, e só que esquecem que quem manda em tudo é a Lloyd. Quem manda em tudo é ela. Ela é a chefe. Também, né? Né? Assim, não, eu não sei, sabe? Eu sempre falei, esses dias atrás mesmo eu estava falando, gente, se nós formos nos ver como os outros nos veem, a gente fica decepcionado. Eu tenho uma discípula que quando fala na minha postura, ela fala assim, ela ama, ela coisa, mas ela é brava. E eu não vejo. Talvez o tom de voz, o jeito de olhar para a pessoa, Sim. entendeu? Mas ela fala isso. Eu Mas falei, toma vergonha. a senhora não acha, dona Lloyd, por exemplo, se eu procuro a senhora para me aconselhar, né? A senhora vai me dar uma palavra, uma direção. E às vezes as pessoas ficam chateadas porque você vai falar algo que eu não quero ouvir, né? E aquilo vai me confrontar. É o que aconteceu com a irmã. Aquilo vai me confrontar. Só que você não acha que, por exemplo, eu acabo deixando de perceber que no fundamento daquilo que a senhora tá me falando e tá me confrontando, existe um amor de cuidado para melhorar. Porque bajulação não leva a ninguém, falar falsidade não vai resolver, vai piorar a situação. Você tem que falar o que você está vendo da situação e como conduzir a pessoa na situação. Isso. Não é? E aí, assim, dentro disso, o problema é que às vezes a gente vê muito acontecer, né? As pessoas se ferirem, né? Sim. E às vezes as pessoas se ferem por coisas que não são relevantes, né? E a senhora percebe isso? O que precisa para que eu, por exemplo, não seja ferido, não me sinta ferido quando vou me aconselhar com alguém ou com uma liderança, né? Olha, desde adolescente eu dizia o seguinte, eu prefiro uma pessoa calada perto de mim, sendo sincero, do que bajuladores. Se você vai procurar uma pessoa, você tem que estar disposto a ouvir o que ela fala para você. Porque se você procurou porque você ama aquela pessoa, respeita aquela pessoa e aquela pessoa também te ama, de uma certa forma, te ama. E aí vai dar orientação ou te corrigir, falar tá errado aqui, vai para cá, não é assim, você tá errado nisso, né? Questão de marido e mulher, então é muito comum um deles vir procurar a gente e querer só o lado dele e não querer ouvir o que tem que ser do outro lado. Então é isso, para mim eu acho que a pessoa tem que estar preparada. Nós gostamos de bajulação e de falsidade. O ser humano, sem temor de Deus, gosta dessas coisas. Não importa se está bajulando, né? Eu vivia falando, gente, eu prefiro uma pessoa sincera, calada perto de mim, do que uma pessoa demagoga, hipócrita, falando besteira para mim. Querendo mexer, aguçar o meu ego. E não vai me levar a lugar nenhum. E dentro disso, né, essa questão é muito comum, né, principalmente a gente que está na frente, a gente que é líder, né, Sim. as pessoas virem se reclamar, né, falar assim, tá acontecendo isso, fulano falou mais ríspido comigo, né, e sempre é uma dificuldade, né, pelo menos para mim, lidar com esse tipo de pessoa. Por quê? Ela já está vindo reclamar de alguém, né? E de repente, qualquer coisa que eu fale para ela, pode ser que piore a situação. Às vezes né? ela tá errada e você tem que concordar com a outra pessoa, só piora tudo. Então, assim, como que a senhora age nesses casos? Ué, eu dou a minha posição, Denilson. Se não aceitar, eu falo assim, meu filho, então não aceito. Eu não vou mudar a minha posição para agradar A ou B. Eu vou dar a posição que está dentro do meu coração. Se eu sou uma mulher conselheira ou vou aconselhar, eu tenho que ter temor de Deus e saber para onde eu vou conduzir aquele aconselhamento. O que é certo, né? Certo, certo. Viu que eu não sou chato? Eu só sigo os princípios que eu aprendi dentro de casa. Não. Entendeu? Eu vou discordar aqui. Que, Denilson?
Por quê? Você não sabia que foi feita uma enquete? Não, ó. Fez? Ah, meu Deus. Que isso. Deixa quieto. Deixa quieto, Denilson, Eu já deixa. fiquei até vermelho, eu tô sentindo a orelha Não vão queimando. perder o amigo. É bem isso, não. Mas vocês estavam, né, falando, né? Eu falei, se eu fosse ver as dificuldades, voltando para o assunto da igreja e Ariquemes, eu teria, às vezes, deixado a cidade e voltado para o meu lugar de aconchego, sabe? Não existiria uma família estruturada, graças a Deus. Não haveria a igreja em Ariquemes, porque se eu retrocedesse, o Irari muito mais. Estaria desmontado. Né? Desmontado em tudo. Então, eu dizia, Senhor, eu estou aqui para dar o que vier. Porque, gente, até assim, visões horríveis eu tive, sabe? Assim como o diabo querendo tragar a nossa família, sabe? E visões, eu não sou, e depois desse período eu quase não tenho visão, mas de ver um urso preto dentro do meu quarto, chegando assim com a cara bem pertinho do meu rosto, e eu repreender e desaparecer. Uma vez eu vi uma galinha assim, na coisa da cortina, olhando para mim, e eu percebi que era demônio. Repreendi e a galinha desapareceu. E não é coisa formada na minha cabeça, que eu não sou de formar coisas, sabe? De alguém lá embaixo jogar um anzol lá em cima, que era os quartos da família, sabe? Quer dizer, para tirar, né, alguém da família, destroçar a família, né? Mas eu continuei manter firme. E teve uma época que eu não podia contar nem com o marido, muitas vezes, porque o atrito era entre a gente, em algumas coisas, né, algumas circunstâncias. Vivemos muito bem, mas tinha os atritos. E a gente acho que uma coisa que fica muito, talvez, obscuro dos jovens hoje. A senhora falou muito sobre a igreja primitiva e sobre manter essas raízes. Como que é a Lloyd num momento íntimo com Deus? Como que, assim, é aberto mesmo, o horário, quanto tempo, como que funciona? Como que é o seu momento? Como que foi nesse período para que tudo isso não tivesse acabado e como que continua até hoje? Ó, quando solteira, eu entrava pro quarto, esperava meus irmãos sair todo mundo, e ia pro quarto, e lá eu chorava, lá eu orava, eu ria sozinha. Depois, aqui, eu tive que viver quase que sempre em oração, para poder manter o padrão, o equilíbrio emocional, porque sair da cidade que você tem todo amor, todo amparo humano. Sim. Vem para uma cidade que não tem ninguém para Sem estar com você, estrutura. sem estrutura e sem ninguém para estar com você. Estar com você. O meu período de oração parece engraçado, mas eu vou falar claro como que é. Eu não sou dessas de ficar de joelho. Eu não sou dessas de ter eu oro, eu estou na cama, eu estou orando, eu vou no banheiro, eu estou orando, eu vou no carro, estou com louvor. Eu detesto ficar sem música dentro do carro, né? Até o Pedro, meu neto, falou, engraçado, no carro do vovô tem palavra. No carro da vovó tem louvor. Sabe? Então, a minha comunhão com Deus é assim. Como é que eu falo? Eu estou andando com você, Jefferson, eu estou com você. Entendeu? E com Deus também é assim. É o que eu falo, que eu tenho Deus para mim é como se fosse o meu pai terreno. Eu falo com ele a hora que falava, né? Que agora ele partiu também do Senhor. Falava com ele a hora que eu queria. Eu precisava de alguma coisa, eu falava com ele. E com Deus também é assim. A hora que eu peço socorro ao Senhor, eu sei que vem, né? Até eu falei no dia da pregação, o negócio do meu joelho, né? Olha, já tem não sei quantos meses que não tenho dor no joelho, não tenho nada. Pode estar presente aqui o negócio, mas que o Senhor... Porque eu comecei, Senhor, eu quero que o Senhor me cure, tira essa dor. Eu não quero ficar mancando a vida inteira, né? E o Senhor faz. E o que eu acho interessante é que os meus filhos creem na minha intimidade com Deus.
Uma vez nós saímos de São Paulo, Ribeirão Preto, e atravessamos a capital, fomos para o litoral de São Paulo. Sabe com quê? Rodrigo não levou nem o documento do carro, nem o documento dele de motorista. Cabeça vazia. E aí, quando ia chegar perto, mãe, agora vai atuar, é a sua fé, a sua intimidade com o Senhor. E aí nós passamos e voltamos para Ribeirão Preto sem uma interferência. Né? É coisa simples, mas a gente tem que saber agradecer a Deus por tudo isso, né? Eu falo que a igreja em Ariquemes, ela tem muitos milagres, muita coisa acontecendo e ninguém vai lá na frente para testemunhar, para avivar a fé, né, do povo. A gente citando aqui essa questão da intimidade, a igreja, como a senhora falou, se a senhora tivesse retrocedido ali, a igreja de Ariquemes hoje talvez não existiria mais, porque abala. E então, assim, a gente pergunta essa questão de como que é o seu momento íntimo com Deus, porque querendo ou não, é a nossa intercessora direta, ou seja, está desde o começo, porque quando teve a visão de criar, de começar o ministério, a igreja, a senhora teve que estar, ou estava ou não estava. Então, a partir da hora que ela assumiu, a senhora era intercessora, a senhora estava ali com o braço direito. Então, assim, hoje a senhora consegue ver e vendo as filhas, o filho não está aqui, mas está lá, tudo, como se diz, foi tudo colocado certo, as filhas estão aqui ajudando. O dever, a sensação de dever cumprido, a senhora tem isso? Conseguiu cumprir aquilo que a senhora tinha? A senhora planejou a vida toda ou faltou algo para a senhora ainda se sentir satisfeita? Não, eu acho que Deus está realmente, sabe, agraciando com mais bênçãos, né? Sim. E eu creio que é uma coisa assim completa no Senhor, né? Porque eu falando agora voltar a outro assunto. Um dia eu tive uma palavra, fiquei sabendo de uma dita cuja aí, né? Duas irmãzinhas que estavam orando e passavam lá na porta do Monte Sinai e dizia que eu ia morrer de câncer e que ela casaria com ele ali, entendeu? E as irmãs da igreja sabiam de todas essas conversas, não falou. Um dia chegou no meu ouvido essa história, né? E eu tô aqui firme, não tô com câncer. Ela já casou também, amém, glória a Deus. Mas o negócio, assim, teve um período, irmãos, assim, que eu entrava no salão do auditório com a cabeça baixa e saía porque eu não sabia quem era o meu verdadeiro amigo ou amiga. Entendeu? Isso passou por mim. Mas eu não abri mão da minha posição. Porque no início da igreja, nessa casa que o Irani falou, a gente tirou as paredes do meio, né? Que agora até é onde é a casa que era da Elise. Ali perto da Rondon Tintas, né? Eu era zeladora, eu ia lá, encerava o cômodo para ficar bonitinho, para os irmãos chegar, sabe? Os pastores todos ficavam hospedados em casa até pouco tempo, depois que o Irani tirou, né, disso, mas eu aqui servia a água para levar lá para frente, eu que levava para o pregador, sabe? Então, para mim era uma glória, era um prazer fazer isso. E foi o que Deus me colocou para fazer também. Não, lógico. Mas a senhora mencionou um fato aí que a senhora entrava de cabeça baixa e saía de cabeça baixa. O que aconteceu? As conversas de sempre, né? Assim, as falsidades de irmãos, entendeu? Porque Deixa. eu tive que enfrentar tudo isso, viu? Tá. Bom, eu sei que o papo tá bom, mas mais uma vez nós alcançamos a nossa meta e vai fazer 1 hora já aqui conversando, tá um papo Tempo muito voa, gostoso, o tempo voa. Vou deixar aqui a minha última pergunta, vou repeti-la também porque eu acho que é muito válido. O que a senhora, dona Lloyd, falaria para Lloyd de 30 anos atrás e o que a senhora falaria para Lloyd de daqui 10 anos? Há 30 anos atrás, imatura, mesmo cristã, né, mas imatura,
E o que eu quero é adquirir mais maturidade, porque com maturidade você tem condição de ajudar as outras pessoas também, né? Uhum. E eu sei que eu jamais vou desviar do meu caminho, né, do caminho do Senhor, porque sempre foi gratificante. Uma vez me convidaram para falar uma reunião de empresários que tinha aí. Aí eu virei e falei assim, olha, eu nunca saí dos caminhos do Senhor, eu nunca bebi, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Se o meu testemunho servir, eu vou. E quiseram, não quiseram, porque eles gostam que a pessoa fala Uma do que historinha, fez de errado, né? As coisas E ruins. uma eu não historinha trágica. tinha, sabe? E é isso que me dá leveza espiritual, Mas esse sabe? eu acho que é o maior testemunho que Né? pode ter. Alguém que se manteve no Senhor a vida toda. Porque, sabe, gente, aqui também eu era considerada linda, não sei o quê, parampam, e não caí em pecado, por amor ao Senhor e pela minha estrutura. Eu não gosto de pessoas que usa palavras com duplo sentido. Irani, às vezes ele sabe que eu não gosto, ele quer mexer. Eu falo assim, você sabe que eu não gosto. Não faz. Dona Lloyd, olha, muito obrigado a senhora estar aqui conosco. Eu posso fazer só mais uma pergunta, Pode, Jefferson? com certeza. Então, Dona Lloyd, eu queria saber da senhora, nesse longo tempo de caminhada da senhora, qual foi a maior experiência que você teve com o Senhor? Ixi, são tantas experiências. Mais uma só. A mais que senhora- marcante. a mais marcante. Deixa-me ver. Alguma que a senhora pensa assim, nossa, essa aqui foi um tempo que eu fui muito provada, passei por muita luta, mas o Senhor me deu essa vitória. Eu tive, assim, olhos para ver, ouvido para escutar, viu? Fofocas terríveis que saiu que não foi verdade, porque o que eu tenho, assim, é que o Irani sempre foi muito sincero, foi muito honesto. É honesto. E tinha dias, assim, eu lembro de uma vez que eu estava com vontade de pegar ele e bater. Mas ele ajoelhou e pediu, eu preciso da sua oração, põe a mão na minha cabeça e ora. Você vai fazer o quê, Denilson? Tem que orar. Amém. Então, para encerrar, eu queria agradecer a senhora pelo aceite, né, do convite. E muito obrigado. A gente vai já deixar programada a parte 2, né, Jefferson? Com certeza. Já está convidado. A minha filha disse que tinha uma pergunta. Qual pergunta que ela falou que fez? Priscila. A Priscila? Ela não mandou, não. Fica pro próximo, então, Priscila. Manda pra gente aí, viu? Que não chegou a pergunta, não. Ela falou, mãe, tem uma pergunta que eu fiz. Que é? Não, ela vai ficar pro próximo, então eu não cheguei a ver, não. Mas, Lloyd, quero agradecer por ter vindo, por ter se abdicado do seu tempo para estar aqui com a gente. Foi um papo muito legal. Agradecer imensamente ao Denilson, que está aqui sempre com a gente. E eu vou deixar aqui as considerações finais, se a senhora mandar um recado para a juventude que está aí nos assistindo, todos estão nos assistindo, e as considerações finais da senhora. Bom, é aquilo que eu falei aqui, né? Está gravado, é que eu creio que vocês, jovens da Igreja Ariquemes, vai realizar o grande sonho de Deus. E para isso a gente paga um preço de comunhão e de consagração ao Senhor. E eu creio e vai acontecer, porque o Senhor não falha e não mente. E muito obrigado, né, pela oportunidade. Amém. Amém. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Agradeço cada um que esteve com a gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.